Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir? Aula 25, objeto de conhecimento, ciclos biogeoquímicos, poluição do solo, do ar e da água, camada de ozônio, equilíbrio químico, detalhamento, fontes de energia disponíveis, fissão e fusão. E agora sim, pessoal, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar sobre as energias disponíveis. E, principalmente, nós vamos falar aí, como você já percebeu, da fissão e da fusão nuclear. Olha onde eu estou, estamos aqui com uma imagem, com um vídeo que representa muito bem o que teremos nesta aula. No momento que se fala dessas energias, nós vamos falar da fissão nuclear. É hoje aproveitada para gerar energia para muitos países, incluindo o Brasil. Deste modo, surge uma controvérsia em torno do uso da radiação nuclear. Vejam aí como a radiação nuclear, muitas das vezes, ela pode ser benéfica ou maléfica. Vejam aí. Vejam aí a cidade. Olha só. Que loucura, né? Percebam aí como a radiação nuclear, ao mesmo tempo em que há riscos envolvidos como acidentes nucleares e o uso bélico, não se pode negar que também produz uma série de benefícios para a sociedade. Mas claro que você percebe que este vídeo nos faz refletir. Imaginem aí esse tipo de energia. Mas claro que quando falamos da energia nuclear, nós pensamos só na parte ruim. Nós vamos ver nesta aula e também na sociedade como um todo, ele deve aumentar seus conhecimentos sobre esse assunto e manter-se informado para, desta forma, se posicionar frente a essas questões. O que eu estou dizendo é o quê? Que você comece a perceber que quando nós falamos da energia nuclear, ela pode ser também benéfica, mas também maléfica, como nós estamos vendo aí no vídeo. Imaginem aí a energia nuclear acabando uma cidade inteira. Como é horrível, né? E nós, como sociedade, devemos começar a questionar sobre isso. Quantas vezes também nós temos a forma benéfica, mas também a forma maléfica. Muito bem. E agora, dando continuidade, nós vamos ter principalmente fontes de energias disponíveis, a fissão e a fusão nuclear. Olha só, pessoal, olha onde estamos agora. Estamos aqui com um outro questionamento também. Fontes de energias disponíveis, a fissão e a fusão nuclear. Como nós temos aí na imagem, você percebe que temos as usinas nucleares que podem gerar essa energia. Você percebe também que essas fontes de energia podem ser renováveis, como solar, eólica, ou não renováveis, como o carvão e o petróleo. Mas existe uma categoria especial, como você está vendo aí nessa imagem, a energia nuclear, que vem das reações no núcleo dos átomos. Aí eu trago para você, ao falarmos aí da energia nuclear, para relembrar contigo o seguinte. Olha só, temos aqui as energias renováveis, você tem aqui ó, a hidrelétrica. Como você vê, gera grandes quantidades de eletricidade, mas construção de barragens causa impacto ambiental. Uma outra muito interessante é a eólica. Usa o vento, reduz custo ao longo prazo, mas depende do clima. Então, vejam como existem aí as renováveis, a solar,
como temos aqui, a energia limpa, sem emissão de poluentes, mas com custo inicial alto. Claro que temos a biomassa, você tem aqui a biomassa, usa resíduos orgânicos, mas pode emitir gases poluentes. Aí você tem, essas são as renováveis, o gás natural. Agora, as não renováveis, como você pode perceber aí. Principalmente, nesse caso, essas energias renováveis nós temos aqui. Todas elas, quando se fala de renováveis e não renováveis, eu tenho que ter esse questionamento. E, ao falarmos principalmente da energia nuclear, você tem aqui, ó, da energia nuclear, baixa emissão de gases, mas risco de acidentes nucleares, como nós vimos na primeira imagem, aliás, daquele vídeo, que ele é muito impactante. Imaginem aí, uma cidade, um país ser atacado por uma energia nuclear, ou por uma bomba. Então, você vê como acontece, nós temos que estar pensando nisso na sociedade. Aí, com base nisso, nessas fontes, olha só, quando falar sobre fontes renováveis e não renováveis, você percebe isto. E agora, dando continuidade, vejam aí, ainda falando dessas energias, você tem que entender que, por definição, nós temos que a energia nuclear é o seguinte, vejam, a energia nuclear, ela é gerada a partir do processo de fissão nuclear, no qual núcleos de átomos são divididos. Então, observem que, ao falarmos da energia nuclear, estamos falando principalmente no núcleo de átomos. Logo, a energia nuclear é gerada a partir do processo de fissão nuclear, no qual núcleos de átomos são divididos, liberando uma grande quantidade de energia. Ela utiliza para geração de eletricidade em usinas nucleares. Por isso que nós passamos aí por duas usinas nucleares, para você entender que a energia nuclear, como nós estamos aqui, ó, esta energia é nuclear. Então, nós vamos perceber que, quando se fala da energia nuclear, principalmente nos países, vejam, temos aí Estados Unidos, França, China, Rússia e Japão. Eles são grandes usuários da energia nuclear, possuindo usinas nucleares em operação. Essa fonte de energia é conhecida por sua alta densidade energética, mas também carrega preocupações quanto à segurança, gestão de resíduos radioativos e proliferação nuclear. Mas quando se fala da energia nuclear, eu preciso olhar para dentro da matéria, que são os átomos. E o que é esse átomo? Como nós já estudamos, já sabemos, é preciso saber que os átomos possuem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo estão os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. Já na eletrosfera estão os elétrons, que têm a carga negativa, que nós já estamos estudando há bastante tempo os elétrons. Só que agora a gente vai entender, ao falarmos da energia nuclear, nós vamos falar sobre os núcleos, falar sobre o que está por dentro desse átomo. Então, é preciso saber, como você vê aí, ó, temos a matéria, você tem a matéria, toda matéria possui molécula, você tem aqui a matéria, temos a molécula e nessa molécula nós temos quem? O átomo. E esse átomo, ele tem o quê? Os elétrons. Temos também os prótons e temos o nêutron. Logo, temos o núcleo. Então, vejam, próton é aquele elemento que tem a carga positiva. Já o elétron, carga negativa. E o núcleo temos aqui, e o nêutron, como o nome está dizendo, mesma quantidade de carga
mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, veja que o nêutron aqui. Ó. O nêutron, vejam que temos o próton, o elétron e o núcleo. Um é positivo, o outro é negativo e o nêutron. Aí você tem o núcleo. Então, o que nós vamos analisar aí é o núcleo. Muito bem. Aí eu tenho o próton, o nêutron e tenho também o elétron. Próton, elétron e o nêutron. Aí você tem, como eu já lembrei, que o átomo ele tem o elétron, ele tem o próton e tem este núcleo, você tem aí a fissão e a fusão. Observem comigo esta imagem. A imagem representa essas duas situações, esses fenômenos. A fissão e a fusão nuclear, eles são fenômenos que acontecem nos núcleos dos átomos. Porém, para entendê-los como processos físicos e as diferenças entre eles, precisamos entender um pouco mais sobre o foco das reações nucleares, os átomos. E agora nós temos aí uma animação para você entender de que forma ocorre aí a fissão. Então, vejam aí como nós temos o núcleo. Aí você percebe que acontece os novos nêutrons já são liberados. Aí você tem um núcleo e, nesse momento que há essa fissão, você percebe quando tem aquela seta laranja, representa aí a energia. E, com isso, eu tenho outros nêutrons. Você percebe que, neste caso, eu tenho aí a reação em cadeia que libera muita energia. Logo, esse processo de divisão, você tem aí, ó, novamente, ó, tem a reação em cadeia. Aí eu tenho, novamente, o núcleo. Aí você tem o núcleo fissional. Aí vai me gerar uma grande energia. E, neste momento dessa grande energia, nós teremos aí novos nêutrons, que me dá a reação em cadeia. Logo, nós temos a reação da cadeia, você percebe aí essa reação em cadeia, que representa aí a fissão nuclear. Quando se fala em fissão nuclear, você tem o quê? Uma divisão do núcleo atômico. Perceberam lá na animação? Tínhamos o núcleo, aí depois tivemos aí o processo de divisão do núcleo atômico estável em outros núcleos mais estáveis. Esse processo ele foi descoberto em 1939 por Otto Hahn, e ele nasceu em 1879 e faleceu em 1968. E Fritz, que foram esses cientistas que descobriram aí esse tipo de fenômeno. Aí a fissão nuclear, você percebe aí que é processo de divisão do núcleo, como nós vimos na animação. Tínhamos ali o processo de divisão. Tínhamos o núcleo e ele gerava ali outros núcleos mais estáveis. E com base nisso, a fissão nuclear do urânio é a mais conhecida, visto que é a mais utilizada para a geração de energia por meio de reações nucleares. O processo consiste basicamente em fazer um nêutron atingir o núcleo de um átomo e esse se dividirá em dois núcleos, como nós vimos na animação, mais estáveis e libera nêutrons que também atingirão outros átomos, originando uma reação em cadeia. Aí, nesse caso, você tem aí esta reação em cadeia. Lembra da animação? Eu tenho o nêutron, vejam, aí vai acontecer o quê? Uma divisão, aí você tem o núcleo fissionável, você tem. Depois ocorre uma divisão do núcleo. E agora, lembra lá da animação que apareceu uma seta laranja, que tinha lá escrito energia? Então, é isso que acontece, ó, a energia, liberação de energia, esse amarelo aí que aparece, bem grandão, que representa essa liberação de energia, que é o produto da fissão.
E logo, neste caso aí, que é uma reação em cadeia, nós teremos aí o nêutron incidente, como você percebe. Se começa com o nêutron incidente, depois temos o núcleo fissionável, aí é uma divisão do núcleo, que vai me dar uma liberação de energia. Temos aí o produto da fissão, que me gera aí no nêutron incidente, que vai me dar uma reação em cadeia. E como funciona essa fissão nuclear? A fissão nuclear é uma reação nuclear na qual o núcleo de um átomo pesado se divide em 2 ou mais fragmentos menores, liberando uma grande quantidade de energia, como nós vimos nas imagens e também naquela animação. Logo, quando se fala aí dessa fissão nuclear, você tem a seguinte imagem, olha lá. Temos aí essa fissão. Você percebeu que quando se fala na fissão nuclear, eu tenho o núcleo e ele me gera outros núcleos e principalmente uma grande energia. Mas claro que quando se fala sobre a fissão nuclear, muitas das vezes a gente só pensa em coisa ruim. E claro que a fissão nuclear também acontece com coisas ruins, mas também ela ocorre de coisas boas, de coisas positivas, como, por exemplo, as aplicações da fissão nuclear. Vejam aí. Trago para você 4 imagens que representam um mosaico. E o que é a fissão? Aplicações da fissão nuclear. A fissão nuclear, ela é utilizada nas seguintes atividades. Na medicina, sabiam? Quando se usa na medicina, é a radioatividade que resulta da fissão nuclear. Assim, ela é utilizada em raio-x e tratamentos de tumores. Claro que a fissão nuclear começa com uma imagem que representa aí essa divisão do núcleo, como na segunda imagem representa o quê? A medicina. E depois a gente pode ir para a produção de energia, como você vê aí. A fissão nuclear é uma alternativa na produção de energia de forma mais eficiente e limpa, pois não emite gases. E também temos aí, continuando ainda sobre a energia, os reatores nucleares são capazes de controlar a violência do processo de fissão, desacelerando a ação dos nêutrons, para que não ocorra uma explosão. A esse tipo de energia, damos o nome de energia nuclear. E agora, né, como eu falei de coisas positivas, temos também uma coisa muito ruim, que não é a positiva, que é, e aliás, que são as bombas atômicas. As bombas atômicas funcionam em decorrência dos processos de fusão e fissão nuclear e têm um alto poder de destruição. E a reação de fissão nuclear deu origem ao projeto Manhattan, criado com o objetivo de construir armas nucleares. Claro que a ideia de fazer uma bomba atômica foi pensando em melhorar muitas situações. Só que, como funciona a bomba atômica? As bombas foram lançadas, ou aliás, as bombas lançadas sobre as cidades japonesas decorreram do processo de fissão. Outro processo que resulta no funcionamento de bombas nucleares é a fusão. Mas essa fissão é a quebra do núcleo do átomo. Um nêutron atinge o núcleo do átomo e se parte, num processo que acontece em alta velocidade, e outros nêutrons atingem outros núcleos. Vejam que a fusão é a junção do núcleo de 2 ou mais átomos. Esses processos liberam uma quantidade elevada extremamente potente de energia. Esse é o motivo pelo qual ocorre a explosão. As bombas mais potentes e que têm maior poder de destruição são as que contêm hidrogênio. São conhecidas como bombas H, ou bombas de fusão, porque é assim que elas funcionam. Então, vejam que a fusão é a junção, a fusão já é a junção do núcleo de 2 ou mais átomos. Já na fissão, nós tínhamos uma divisão, na fusão, eu tenho uma junção,
como nós temos essa imagem aí, como o poder de destruição, o aspecto da cidade de Hiroshima, antes e depois do lançamento da bomba atômica. Nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o ar transformou-se numa espécie de bola de fogo, que se expandiu de forma veloz. Em decorrência da grande quantidade de energia térmica que foi liberada, essa bola era tão quente quanto a superfície do Sol. Como consequência, tudo que se encontrava num raio de 1 quilômetro transformou-se em cinzas. E o que aconteceu com o solo? O solo também sofreu um superaquecimento. Os gases se expandiram, provocando uma onda de choque, ocasionando a queda de 62 mil prédios em Hiroshima. A cidade tinha 90 mil prédios, imaginem isso. Os efeitos causados pela radiação foram queimaduras, problemas respiratórios, perturbações mentais, deformações físicas e câncer em milhares de pessoas. Aquelas que olharam para a explosão ficaram cegas e houve uma chuva radioativa que contaminou a água e o solo. E durante anos, pessoas sofreram com o efeito das bombas. Após o lançamento dessas bombas em Hiroshima e Nagasaki, as armas nucleares continuaram a ser desenvolvidas. Existem milhares de armas ainda potentes do que as que foram lançadas sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. A maior parte delas pertence aos Estados Unidos e à Rússia. Mas ao falarmos aí também sobre essas bombas, falar da usina nuclear, você tem o seguinte. E o que é uma usina nuclear? Essa imagem que temos aqui mostra como funciona uma usina nuclear, um lugar onde a energia do núcleo dos átomos é usada para produzir eletricidade. E o que acontece dentro do reator? Olhem só, nessa imagem você tem dentro do reator. Você observa aí que a imagem mostra como funciona a usina nuclear. Aí você tem aqui, ó, dentro do reator, como você tem à esquerda, átomos como de urânio se dividem em um processo chamado fissão nuclear, liberando muito calor. Então, eu tenho aqui a estrutura, tenho o gerador, tenho o condensador, e a turbina, a torre de refrigeração e o gerador. Aí você percebe ainda que esse calor aquece a água que vira vapor. Terceiro, o vapor é enviado para fazer girar a turbina, que estamos vendo aqui, ó. Aí você tem a turbina gira, que transforma o movimento em energia elétrica, é enviada para as casas e empresas. Quinto, depois o vapor é resfriado na torre de resfriamento e volta a ser água. Sexto, a água retorna para o reator e o ciclo recomeça. E tudo isso, na sétima, tudo isso é feito com muito cuidado, usando a hastes de controle, que é aqui, ó, haste de controle, para evitar que a reação fique forte demais e cause acidente. Aí você tem, neste caso aqui, eu tenho a fusão nuclear. Na fusão nuclear, você tem aí, como nós falamos, é a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia. Toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Então, percebam aí que não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo. Vejam como a fusão nuclear que é essa junção. Aí, com base no que falamos, nós vamos assistir um vídeo explicando sobre e o que acontece, principalmente para nós pensarmos a fusão e a fissão nuclear. O processo de fusão e fissão nuclear.
processo de fusão nuclear, muita energia é concedida a um sistema, de modo que átomos de hidrogênio se fundam, resultando no elemento hélio. A proporção desse elemento é de 4 hidrogênios que, em altíssima temperatura, culminam em um átomo de hélio. Esse processo ocorre no centro do Sol e estima-se que apenas 1 grama do elemento 1 libera energeticamente o equivalente a 20 toneladas da queima de carvão. As chamadas bombas de hidrogênio que exercem tal reação são ainda mais letais que as disparadas no Japão em 1945. A ativação de uma bomba nuclear à base de hidrogênios fundidos ocorre a partir de uma explosão inicial de outra bomba atômica responsável por emitir a energia necessária para que os hidrogênios se transformem progressivamente em hélio. Uma técnica utilizada para que o processo seja mais veloz consiste no uso dos isótopos deutério e trítio, que, diferentemente do hidrogênio da tabela periódica, chamado de próton, possui nêutrons em seu núcleo. Outra alternativa que torna a bomba nuclear ainda mais veloz é a aplicação do lítio, terceiro elemento químico, visto que quando este é atingido por nêutrons durante a reação, origina mais trítio ao sistema. Existem expectativas para o futuro de que a fusão nuclear possa produzir energia limpa de maneira segura. E apesar da técnica ser um dos grandes desafios da ciência contemporânea, avanços recentes foram percebidos em vários lugares do mundo todo. O que podemos fazer para melhorar o mundo? Cuidar do meio ambiente, redução de resíduos radioativos, reduzir o consumo, desperdício, incentivar o uso consciente de tecnologia, investir em educação, atividades individuais que fazem a diferença. A ciência é um instrumento poderoso e suas descobertas devem ser usadas com ética e responsabilidade social. Uma importante missão do século XXI será utilizar o futuro da física nuclear para o bem coletivo, e enquanto isso não for uma realidade tangível, é melhor deixar que a fusão nuclear ocorra apenas nas entranhas da estrela de nosso sistema solar, o Sol. Olha só como interessante eu trouxe para você esse vídeo para nós questionarmos. E com base nisso, vejam aí a diferença entre fusão e fissão. Olha só, temos aí a fusão, como você percebe, uma grande energia, você tem uma junção, e na fissão eu tenho aí, representa o quê? A união de núcleos atômicos leves que formam o núcleo mais pesado, na fusão. Logo, você tem que o resultado de um átomo de hélio liberando nêutrons, uma grande quantidade de energia. E onde acontece agora? Principalmente, naturalmente, no Sol, e nas estrelas, e em laboratório, e dentro de reatores, e muito mais. Vantagens: energia limpa, resíduos radioativos. Qual é o nosso desafio? Que existe temperaturas e pressões extremamente altas, difíceis de reproduzir na Terra. E a fissão, que está do nosso outro lado ali, você percebe que é a divisão de núcleo atômico, pesado em núcleos menores. E você percebe, neste exemplo, o núcleo de urânio ou plutônio, ele é atingido por um nêutron. Muito bem. Nesse caso, você percebe que ele divide em 2 núcleos menores. Logo, os nêutrons liberados podem atingir outros núcleos, criando uma reação em cadeia. Muito bem. Então, vejam aí que se fala e o que acontece em usinas nucleares e bombas atômicas. Qual é a vantagem? Alta produção de energia com pouco combustível. Desvantagem: resíduos radioativos e riscos de acidentes nucleares. E essa é a nossa diferença, olha só. Qual é a diferença entre fissão e fusão? Enquanto na fissão nuclear ocorre a divisão de um núcleo atômico, na fusão, os núcleos atômicos se unem. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau.